buscador da super saúde, querido e querida participante deste congresso da super saúde, focado na cura de doenças. Tem algumas coisas que as doenças têm em comum. Uma das coisas que a grande maioria das doenças tem é manifestar dor em alguma parte do corpo. O que são as dores? O que o corpo quer dizer com as dores? Como que as dores se manifestam e por que elas aparecem no corpo? E o mais importante que você quer saber, como se livrar das dores. Para isso, eu estou recebendo aqui a famosa Kelly Lemos, fisioterapeuta especialista em resolver problemas de dores dos seus clientes. Obrigado, Kelly, pela tua gentileza em aceitar participar e compartilhar esses conhecimentos que você tem com profundidade sobre dores para os nossos participantes desse congresso. Agradeço muito, Ronald. A honra é minha, né? Coração vibra da gente se juntar para falar de saúde de verdade, né? E eu sou sua seguidora também e sempre acompanho isso de como é bonito ver, né? A gente fazer essa trajetória de poder ajudar as pessoas verdadeiramente a cuidar da saúde. Então, é uma alegria para mim estar aqui e agradeço o convite a todos que participam, né? Que possam realmente se apropriar da saúde, né? Que é tão disponível para a gente. E essa escolha de já estar aqui. Kelly, obrigado novamente. E eu te pergunto assim, uma pessoa com saúde pode ter dor? E se ela tem dor, por que aparece a dor na vida de uma pessoa? Eu acho importante a gente fazer uma diferenciação, Uranal, entre dor e dor crônica. Então, eu falo, a dor é um mecanismo de proteção. A dor é um recurso que nós temos, né, de sobrevivência. Se você coloca a mão numa chapa quente, você tira, nem pensa para isso, você tem um recurso. Então, eu falo, a dor, ela é uma aliada. Isso já muda um pouco o conceito que a gente tem. Eu quero arrancar a dor, eu quero me livrar da dor. A dor, ela é uma aliada sua. Ela está informando para nós que alguma coisa não está indo bem. E ali, se a gente escuta a dor, a gente pode desenvolver os recursos para aliviar a dor. Na dor crônica, Uronal, só para vamos deixar claro aqui assim, porque a pergunta que eu fiz foi errada mesmo. Então, na verdade, nós temos dois tipos de dor. A dor aguda que aparece por alguma razão e que a pessoa tem que correr procurar ajuda. E a dor que é crônica, que ela se manifesta, que ela volta, que ela dura vários dias. A ciência, inclusive, eu não concordo com o conceito, determina que dor crônica tem que durar 3 meses. Eu acho que se a dor crônica voltou todas as semanas, está voltando, ela vira dor crônica. Então, vamos falar da dor crônica, Kelly. Ótimo. Então, a dor crônica ali já tem um outro mecanismo. O alerta foi dado no momento agudo, a gente não fez nada, não escolheu a super saúde, ela volta de novo. Ela, poxa, não foi suficiente para a pessoa perceber que ali está tendo algum problema. Então, vamos botar mais um pouco de carga. E aí a dor vem mais forte e ela vai ficando persistente. E o que é mais incrível, Ronald, é que as neurociências, nesses avanços incríveis que a gente tem, mostra que na dor crônica, as áreas do nosso cérebro que são responsáveis por interpretar dor, elas ficam aumentadas em 25%. Então, olha que dado interessante. A dor é um mecanismo de proteção. A dor crônica é uma doença. Ela precisa ser tratada. É uma dor que foi aprendida lá no seu cérebro. Eu falo que tem um mapa da dor que foi fortalecido por esses sinais que o corpo mandou e a gente não ouviu, a gente não atuou na causa da dor e vai se fortalecendo ali nas sinapses, né? Aquele mapa da dor vai sendo fortalecido. Então, isso é bem importante a gente entender que uma dor crônica, ela não é algo porque a gente sente dor, porque o que as pessoas ouvem, até dos profissionais, é dor crônica você tem que conviver, você tem que lidar com isso, e aí vão remediar, vão medicalizar, e se ela foi uma dor aprendida, Uronal, ela pode ser desaprendida. Esse é o ponto que eu trago
Tu acha que a dor é aprendida ou a dor tem um componente fisiológico que desencadeia esse processo? Sim, aí nós podemos falar de várias linhas aí, né? Então, por exemplo, Vamos lá. quando eu falo da dor, eu tenho uma dor no joelho, eu tenho uma dor na lombar, né? Eu nem vou entrar no aspecto emocional, porque ele está sempre junto, né? A gente sabe que não tem separação corpo-mente. Mas o que acontece? Às vezes, eu já vi, Ronaldo, tantos casos que eu podia relatar vários aqui, mas a pessoa fala assim para mim, ó, Kelly, eu tenho uma dor no meu quadril do lado esquerdo. Eu tô fazendo a posição da pessoa de frente para mim. É mesmo? Olha, eu não sei, já fiz de tudo, já fiz fisioterapia, acupuntura, infiltração, mas esse quadril, ele dói, dói, dói. Aí eu faço uma simples pergunta. Você já percebeu se tem algum lado? Eu nem respondo já para a pessoa, porque você sabe, você também gosta de mindfulness, né? Que é uma vertente que eu uso muito, a pessoa precisa perceber. Se você fala só, ela às vezes não assimila aquele aprendizado, né? Aí eu falo assim: você já percebeu se tem um lado do seu corpo que você joga mais peso do que o outro? Aí a pessoa para um pouquinho. Nossa, eu tô com peso do lado esquerdo. Aí eu pergunto assim: quando você está numa fila, num lugar parado, tem uma preferência? Ela, eu sempre tô com peso para esse lado. Um hábito que a pessoa está fazendo há 30, 40 anos, colocando pressão naquela articulação e ela nunca percebeu. Então, esse é um mecanismo, é fisiológico e é um hábito que faz aprender no cérebro que ali tem uma pressão maior, então que dói, porque começa a forçar aquela articulação e a pegar os tecidos ao redor. Entende? Como a gente pode falar de dores viscerais, aí vai envolver a alimentação, as inflamações, que também mandam informações para o nosso cérebro que está doendo ali. Faz sentido, Ronaldo? Faz sentido. Então, levanta-se a primeira pergunta, assim, que os participantes estão fazendo para si mesmo. O que está causando essa dor no ombro, no quadril, na coluna, na barriga? Como é que eles podem avançar nesse conhecimento? Então, esse conhecimento, né, do que está causando, primeiro é escolher a saúde de verdade. Aí você pode ajudar muito as pessoas usando a vertente da alimentação, da atividade física, que é super importante, tudo que a gente vai trazendo como recursos de saúde. Outro recurso que eu falo, água. Muita gente morre de dor por desidratação, a cartilagem não tem líquido para se mover, não dá para mover. Então, são vários fatores, mas o que é mais genial, Ronaldo, que eu sinto, é que quando a gente pode ir na origem, como que a gente vai na origem? Usando a dor como aliada. E aqui que entra uma dificuldade, porque a nossa cultura, ela nos ensina, eu quero me livrar da dor. E aí eu costumo trazer muito assim, a gente vai procurar, que isso é muito usado em mindfulness, né? O conforto dentro do desconforto, para eu poder acolher aquele desconforto, só que é impressionante a mudança que tem pela regulação, a modulação do sistema nervoso. Ótimo. Então, o que eu tenho visto com meus pacientes, com as pessoas que eu acompanho, é o seguinte: esse mapa da dor que está ali no automático, às vezes pelo hábito, quer ver uma outra coisa? A gente passa anos dormindo do mesmo lado da cama. E você nunca pensa nisso, já vai ali e deita, né? Só de mudar o lado, você tem uma outra orientação no seu esqueleto, nas suas fáscias, nos seus músculos. Aí eu vou te convidar, Ronaldo, até para quem está assistindo, a gente experimentar o seguinte: entre os dedos das mãos, por favor. Se você puder fazer, fala, tem um lado que é o habitual. Então, o habitual encaixou, não foi? Está encaixadinho. Quem está em casa faz também com a gente. E eu vou te pedir para mudar a ordem. O indicador que ficou primeiro, vê se fica estranho. Parece que não... Quer ver outro? Ó, cruza o braço. A gente cruza o braço. Vê qual você colocou na frente, só muda a ordem. E vê se... Parece que... Eu faço isso na yoga e muda toda a minha concepção espacial. Pois é, muda tudo, porque ó, o mapa que você tem no cérebro da sua autoimagem, junto com a modelagem das suas estruturas corporais, que você só usa aquela forma. Você estava colocando uma coisa e me veio uma ideia maluca na minha cabeça. Não considerar a dor inimiga. Então, eu fico imaginando o participante com dor dizendo assim:
Minha querida Dor, obrigado por estar aqui. O que você quer me dizer com a sua manifestação? Isso é muito louco? Isso é muito louco, mas é muito potente, Ronaldo. E não é que a pessoa vai ficar agarradinha na dor, vem cá, fica comigo. Não, aí que vem a potência. Mas eu preciso te dizer o seguinte: no método que eu trago para as pessoas, olha a sabedoria. A gente não vai ficar focado, a gente sabe que tem uma dor ali no ombro direito. Então, eu sei que tem, está aprendido, um mapa da dor. Primeira coisa que eu faço, eu vou usar o ombro esquerdo para aliviar através do corpo caloso lá no cérebro. Então, eu pego o lado que não dói, a gente faz uma coisa muito reversa de trabalhar a dor à distância. Porque eu Como é digo. que é? Explica melhor isso. Então vamos experimentar, Oronal? Às vezes, Vamos. quando a gente experimenta, é melhor. Podemos fazer uma experiência juntos? Faz de conta que eu estou com dor no ombro esquerdo. Faz de conta que você está no. Eu vou te pedir, e para quem está acompanhando a gente também, para fechar um pouquinho os olhos e fazer um movimento suave com o ombro direito para frente e para trás. É um movimento muito pequenininho, tá? O ombro vem para frente e para trás. É como se esse lado ele espelhasse para nós um movimento sem dor, como se ele mostrasse assim: olha que gostoso, é assim que move sem dor. E acaba sendo instantâneo. Só pela expressão do seu rosto, vê se você percebe, tem um relaxamento que vem, porque o cérebro ele fica curioso com esse movimento sem dor. Então, a gente está fazendo uma pendulação entre onde dói e onde não dói. E aí você pode parar, Ronaldo, faz uma pausa e leva a atenção para esse ombro que você moveu agora. Vê como ele está. Observa a sensação desse ombro em relação ao outro ombro. Vê se você sente alguma diferença. Tá mais confortável. Fica confortável. Percebe? Aí a gente vai pegando essa pista e a gente vai trabalhando o corpo como um todo. E aí tem um detalhe: movimentos não habituais. Então, quando a gente faz aquele habitual, é o que o meu cérebro já conhece. A gente começa a usar o não habitual. Quer ver um outro exemplo que é muito legal? A gente sempre move os olhos junto com a cabeça. Como que é, Ronal, mover a cabeça para um lado e os olhos para o outro? Isso alivia dor crônica. Ó, a cabeça para um lado e os olhos faz só um pouquinho menor. A gente orienta para a pessoa não forçar, porque senão força o pescoço, aí vai para outras tensões. Mas se você faz pequenininho, eu estou atuando lá no seu cérebro, ao invés dele estar interpretando a dor para você, ele diz assim: nossa, tem algo novo aqui. E as sinapses, elas começam a querer se formar porque você está dando algo novo para o corpo. Então, para trabalhar a dor crônica na origem, e essa que é a boa notícia, quando eu falo de desaprender a dor, é usar isso, entende? Eu vou trazendo recursos onde você usa novos caminhos para enfraquecer aquele mapa da dor que está estabelecido. Perfeito. Mas isso aqui, deixa eu entender. A minha dor no ombro tem uma razão, que eu, como leigo, não sei qual é. Mas tem alguma coisa ali. E eu fazendo todo esse processo, eu vou diminuir a dor, com certeza. Mas só esse processo leva à eliminação completa dela? Então, se tem alguma coisa, acredito que deve ter alguma coisa errada aqui para estar doendo. Exatamente. Aí eu vou trazer possibilidades, tá? Vamos dizer que você tem uma tendinite. Tem uma tendinite do manguito rotador de repetição ali. Certo. Provavelmente você tem uma forma de usar o seu corpo, a gente chama de movimento parasita. Tem algum movimento parasita que você está fazendo repetitivamente, por exemplo, que está gerando aquela tensão naqueles tendões, naquela musculatura. Quando você começa, Ronal, a desprogramar isso no cérebro, como a gente está fazendo, aquela pressão mecânica, aquele excesso de tensão muscular começa a soltar. Aí você tem mais circulação sanguínea naquele músculo, aí você ganha mobilidade. E aí tem todo um desencadeamento de ganho de movimento, porque aí que é incrível, né? Quando a gente aprofunda na plasticidade neuronal, a autoimagem, ela vai influenciar. Eu vou te contar que eu tive um caso de uma pessoa
eu vi a ressonância dele com osteófitos marginais, né? O famoso bico de papagaio, para quem está assistindo a gente, era assim, a cervical dele toda, e não tem jeito, vai ter que operar a cervical. E eu, com ele, trabalhei a pelve. Aí você fala, que coisa louca, Kelly, a dor no pescoço, você trabalha na pelve, usando essa ideia de mandar estímulos diferentes, porque o pescoço dele, esse lugar que está doendo, está contando para mim, olha, aqui tem sobrecarga, aqui tem muita pressão, aqui tem muita tensão muscular, mesmo que tenha um osteófito, uma hérnia. E aí, o que aconteceu? Esse homem que eu atendi, foi um caso dos lindos, tem o vídeo dele tudo, ele não operou e ele fala assim, nem Dorflex eu tomo mais. E aí fica essa pergunta, mas o que você está fazendo, Kelly? Na verdade, Uronal, a gente pega, sabe quando a gente tem uma catástrofe, a gente pede recurso, né? Vem as pessoas que estão bem para poder ir lá ajudar. Isso é super saúde. A gente pega partes do nosso corpo, entre aspas, que estão potentes, que estão saudáveis, para trazer alívio para aquela região. Então, por exemplo, se eu tenho uma cervical sobrecarregada, tensa, enquanto eu não aprender a soltar esse excesso de tensão, a descarregar mais o peso para baixo, e aí a gente usa a pelve, a pessoa não tem um alívio da cervical, ela pode alongar a cervical, esticar a cervical, fortalecer. E se a gente fizer um raciocínio mais primário? Sim. Eu tenho enormes quantidades de osteófito, de bico de papagaio na coluna cervical. Sim. Há 26 anos eu tive uma enorme hérnia cervical. Uhum. Eu me dei conta na época que a minha musculatura de proteção era ridícula. Sim. E daí, a partir daquele momento, comecei a fazer exercícios, pegando a musculatura dos membros superiores, peito, ombros, braços e tal, e comecei a fortalecer, e acabou desaparecendo a hérnia de disco, curei as dores, e mantenho os bicos de papagaio, as discopatias ali. Isso. Então, no meu entender, na época, era que eu tinha músculos incompetentes para proteger. E agora eu tenho músculos competentes. Esse meu raciocínio é meio louco? Não, é maravilhoso. Eu costumo dizer, Uronal, que se a gente olhasse para o nosso corpo da perspectiva da saúde, tudo que a gente apresenta é mecanismo de cuidado, sabe? Por mais que dou, eu falo, os osteófitos marginais estão dizendo para a gente aonde tem muita pressão na vértebra e o corpo, inteligentemente, ele bota cálcio ali para falar, segura aí, vamos segurar essa região. Quando você tem outros mecanismos, como você usou fortalecimento, e eu digo, você provavelmente nesse trabalho ganhou tônus em toda a sua coluna também, e ajudou a cervical a diminuir o excesso de carga nela. O osteófito, ele arruma o jeitinho dele, se adapta. A hérnia arruma o lugarzinho dela e não incomoda mais. É uma inteligência tão admirável, sabe? Que a gente não é definido pelo diagnóstico. Por isso que eu falo, você não é o diagnóstico, né? O diagnóstico, ele é importante, mas ele não é uma sentença. Perfeito. E aí tem vários mecanismos, né, na super saúde que a gente pode usar. E o fortalecimento... Você utiliza bastante o exercício na busca do fortalecimento do corpo e na cura da dor? Então, eu uso pouca carga, tá? Um dos meus trabalhos não é nem não recomendar a carga. Eu falo, a carga, o fortalecimento é super importante. Às vezes, eu peço um cuidado, Uronal, que você vai poder até me dizer como você vê isso. Que as pessoas, às vezes, para fortalecer a musculatura, elas esquecem da cartilagem. E aí eu falo, você pode ganhar massa, dando muita pressão nas cartilagens, às vezes eu peço para ter esse cuidado, sabe? Com quem está orientando, com bom acompanhamento. Porque, por exemplo, às vezes você tem a dor no joelho, você foca em fortalecer o quadríceps e esquece de avaliar o quanto de tensão você está gerando no joelho, que pode gerar mais dor. E daí, nesse caso, o joelho não reage com dor? Eu estou trabalhando quadríceps. E minha cartilagem está balhada, entre aspas. Uhum. Ao fortalecer o quadríceps, agredindo a cartilagem, não aumenta a dor? Aumenta a dor. Mas aí qual que é o cuidado? Daí é o sinal do joelho que está fazendo errado.
Isso que é lindo, eu falo, o corpo, quando ele mostra a dor, ele está pedindo um ajuste, assim, peraí, será que está muita carga? Então vou fazer um pouquinho menos. Eu posso, de repente, aumentar a repetição e fazer com menos sobrecarga na cartilagem, sabe? São mecanismos inteligentes, mas o que eu tento, acho que é um passo que ele agrega a musculação a qualquer prática corporal, trabalhar mais a consciência do próprio corpo, porque muitas vezes a gente faz os movimentos sem se dar conta. E aí só vê a dor depois. Kelly, mas eu fiz e não doeu nada. Porque a gente geralmente não está presente se movendo, né? Que é natural. Foi o que tu chamou de mindfulness, que é ter a mente atenta naquilo que está fazendo. Isso, a presença do movimento. Só que, além disso, eu boto essa pitadinha de fazer coisas não habituais, porque aí eu sei que eu estou desviando um pouquinho, é como se eu ajudasse o cérebro, aquela área que está 25% maior interpretando dor, a levar atenção para outra coisa. Então, por exemplo, um movimento que eu uso é um movimento assim, por exemplo, a gente bota o dorso da mão com o dorso da mão, palma com a palma. Isso já é bem não habitual. O cérebro já fala assim: o que ela vai fazer? O que serve isso, né? E aí eu convido a pessoa a inclinar a coluna mesmo, a ficar corcundinha e trazer a mão aqui. E depois desenrolar e crescer a coluna. Eu estou trabalhando a mobilidade, eu estou trabalhando a flexibilidade, o relaxamento, mas mandando uma informação para o cérebro que ele está assim: o que está acontecendo ali? Para que é isso? Isso não está no meu histórico. Assim, a gente começa, Ronald, a enfraquecer o mapa da dor, entende? E começa a fazer esses movimentos diferentes várias vezes por dia ou basta uma vez por dia? Então, no meu programa, Ronald, a gente faz isso em 6 semanas, com práticas diárias diferentes a cada dia, para poder manter esse estímulo diferente, né? E aí, a cada dia eu trago uma prática de mais ou menos 20 minutinhos, sabe? Então, eu falo, gente, 20 minutinhos por dia por 6 semanas, para alunos que falavam que sofriam há 30 anos, é muito pouco tempo dessa inteligência que o corpo tem para reaprender, né? Ou melhor, desaprender a dor, né? E nesse teu programa, a alimentação tem alguma importância, algum pilar do teu programa? Total, Ronald. A alimentação, eu falo, não sou nutricionista, a gente tem um guia que foi doado por uma nutricionista para a gente sobre alimentos que desinflamam o corpo, pelo menos para abordar esse tema, sabe? Mas não tem como trabalhar. Existem alimentos que inflamam. Isso. E que é bom a gente parar de usar. Total. Quais são os alimentos que inflamam? Aí vamos nós, né? Glúten, as farinhas brancas, os produtos processados, refinados, o leite. E eu falo que é tão difícil na nossa açúcar. Neurona. O açúcar, né? Os refinados, eu incluo aí o açúcar também, né? Porque assim, gente, é muito conectado. Aí vem o emocional, né, Neuronal? Acho que a gente, para falar de alimentação, entra no viés emocional. Ah, mas era o leitinho que a vovó preparava para mim com Nescau. E eu falo, ai, meu Deus, aí fica aquela memória afetiva. E as pessoas não conseguem substituir. Então, eu oriento, eu uso muito leite vegetal para atender um pouco a essa demanda. A pessoa, Kelly, eu não consigo viver sem leite. Gente, o leite de amendoim, tem leite da semente de melão, leite feito com a semente de girassol, que eu amo também, germinar a semente e fazer o leite da semente de girassol. E hoje é tão mais fácil, né, Ronald, a gente ter recurso para comer comida de verdade, né? Muitas coisas. E dessas comidas de verdade tem os alimentos anti-inflamatórios. Então, o que ajuda a desinflamar o corpo? Ai, gente, aí eu posso ficar aqui horas, eu adoro assim, essa parte também de. Né, e eu pedi uma coisa: quando alguém for experimentar esses alimentos, tenha tempo de sentir como o seu corpo recebe o alimento, porque isso também a gente não percebe. E isso dificulta, às vezes, Ronald, a mudança de hábito, sabe? Porque eu olho assim, suco verde, aí eu falo assim, toma um golinho e deixa o corpo responder. Eu falo que eu sinto as minhas células, sabe? Elas falam assim, ai, Kelly, obrigada por esse alimento, sabe? Então, eu uso cúrcuma direto na minha alimentação. O gengibre, eu amo o gengibre, é super anti-inflamatório.
E o suco verde, eu faço uma receita com a semente germinada, em que eu não boto nada ácido. Então, é uma folha de couve, um verde escuro, cenoura, uma maçã e a semente de girassol germinada na água por 8 horas. Aí eu bato tudo, coo no voal, não boto água. Esse é um bálsamo anti-inflamatório. Sinto o corpo, quando eu tomo o suco verde, ele fala, obrigada. Então, a alimentação também neuronal, se a gente vai refinando a nossa percepção do corpo, o corpo diz, você vai olhar para alimentos que você achava maravilhosos. Eu fui criada à base de leite com Nescau. Eu olho um copo de leite, o meu corpo fala assim, não, sabe? É muito, vai vindo naturalmente, que eu sei que é um dos lados mais difíceis, né, da gente trabalhar nessa mudança do hábito alimentar, mas é fundamental, né? Fundamental. E essa, em termos de uma alimentação saudável, inclui hoje que está na moda o jejum? Pois é, aí eu sempre oriento as pessoas assim, eu gosto muito do jejum, eu acho que ele tem que ser bem orientado, né? Dá umas dicas para um bom jejum, então. Pois é, eu vou falar como eu faço, eu implemento na minha vida, né? O bom jejum é a gente comer mais cedo e diferente à noite, uma alimentação mais leve, um caldo, né? Uma salada, um carboidrato como a batata doce, né? Os tubérculos à noite e você poder. Eu faço assim, eu fico até o horário do almoço sem comer. Esse é o meu jejum. E aí eu faço uso. isso há 6 anos. Olha que legal. Eu estou fazendo, deve ter uns 3 que eu faço isso. E aí, assim, é uma outra disponibilidade, né, Aurora? Eu falo, as pessoas deviam experimentar, porque traz uma variedade. Eu falo uma coisa: a gente acredita que o corpo precisa de muita comida, mas a gente não se dá conta que quando a gente bota comida, o corpo está ocupado digerindo alimento o tempo todo. E ele podia estar com essa energia disponível para outra coisa também. E eu sinto, eu falo, o jejum ele mudou a minha vitalidade, a minha disponibilidade para fazer as coisas, sabe? Para estar mais ativa. O sono melhora, porque você não vai dormir com comida para digerir, né? Então eu falo, o jejum, e aí tem uma coisa que é interessante, eu incluo o chá, qualquer chá, adoro chás, então agora no calor eu boto chá gelado, né? E pode tomar o chá ou café sem adoçar, muita água nesse período. E eu queria aproveitar para te fazer uma pergunta, Oranal. Como você vê o uso da kombucha? Porque a Como kombucha... todos os dias. Eu faço a minha kombucha, eu amo saborizar. Mas você acha que quebra o jejum, a kombucha? Isso às vezes eu fico em Não, dúvida. não quebra. O meu jejum, na minha interpretação do jejum, o que quebra são os macronutrientes, proteína, gordura e carboidrato. A kombucha, ela praticamente não tem macronutriente. Todo o açúcar da kombucha foi digerido. Maravilha. Então, eu tomo kombucha durante o jejum. Sim. Pois é, eu faço. Dúvida se tomava ou não. Eu tenho algumas coisas que eu tomo, que é chimarrão. Estou sempre com chimarrão, o suco verde, a kombucha, o suco de limão, o chá. Adoro chá, estou sempre com chá. Agora não trouxe para cá, mas estou sempre com chá. Tudo isso não quebra o jejum. Mas tu falou de sono. As pessoas com dor, elas têm dificuldade para dormir porque a dor atrapalha. Como é que uma pessoa com dor vai ter um sono melhor? Pois é. Eu falo que essa é uma dobradinha, né? Quem tem dor não dorme, quem não dorme tem dor, porque é um processo, e é aqui, Ronald, que entra muito para mim a decisão, a responsabilização da pessoa de pegar esse processo para se autocuidar. Eu tenho no meu programa um manual reparador do sono e eu uso uma prática que eu chamo de body scan, que é muito interessante, né? Eu conheci essa prática no método Feldenkrais, que é uma outra, que é essa técnica diferente que eu uso. E no Mindfulness eles usam também o body scan, né? E aí, nesse tempo de prática meu, eu percebi que quando a gente fazia o body scan, sempre começa da cabeça para os pés. E eu fui um dia experimentar, falei assim, gente, não, na verdade é o contrário, sempre faz dos pés para a cabeça, sente o pé, vai subindo, vai percebendo. Eu falei assim, eu vou experimentar isso lá em 2015.
eu vou fazer da cabeça para os pés, o sentido contrário. E as pessoas começaram a dormir muito numa turma de alunos meu. E aí eu queria trazer aqui o que a gente pode usar, Oronal, para dormir melhor. A gente tem o sistema nervoso simpático e o parasimpático, né? A gente sabe que são dois ramos importantes do sistema nervoso autônomo. Quando a gente tem um alerta do simpático, e quando a gente tem dor, é bem natural que a gente esteja no simpático, o corpo não consegue relaxar para dormir. E não adianta falar para a pessoa, relaxa, você precisa relaxar. Aí que eu falo que a gente tem que ter os instrumentos corretos para chegar naquilo que a gente quer. E o body scan é uma técnica, Oronal, maravilhosa para induzir o seu sistema nervoso a sair do simpático e entrar no parasimpático, o ramo ventral do parasimpático, que ajuda a diminuir a intensidade da dor e a pessoa pode relaxar para dormir. Então, eu brinco, eu falo assim que os meus alunos, de bônus, eles dormem mais, sabe? E aí vira a dobradinha. Agora não tem dor e eu durmo melhor. Se eu durmo melhor, eu tenho menos dor também. Porque a privação de sono deixa o nosso cérebro mais alerta para a dor, né? Perfeito. E você usa algum tipo de suplemento com os seus alunos, com os seus pacientes? Suplemento eu não uso, Ronaldo. Não. Isso eu não recomendo, eu deixo para você. Não, só por curiosidades, assim, se você usava vitamina D, se você usava magnésio, não. Fundamental, eu não uso a suplementação, mas eu falo muito sobre isso, né? Porque a vitamina D, a gente toma sol, aí eu vou implementando do jeito assim, o que a gente tem na natureza? O sol, a gente sabe que não é suficiente, a vitamina D é muito importante, né? A saúde dos ossos, para você ter até a saúde dos neurônios, né? Ela é fundamental. E uma coisa que eu recomendo muito é andar descalço, pé no chão também, para poder liberar excessos de carga, mas assim, a suplementação também bem orientada é fundamental para alívio de dor, né, Oronal? Beleza. É que eu estava querendo saber os teus conceitos para incorporar na minha vida também. Me diz uma coisa. Agora eu quero te pedir uma coisa. Assim, eu quero que tu te concentre com o teu coração. Eu estou pedindo para todos os especialistas terminarem a sua participação dando uma mensagem de coração da Kelly para o coração do participante. Que lindo. Uhum. De coração para coração, você não é o seu diagnóstico. O seu corpo ele é muito, muito inteligente e você tem todos os instrumentos aí para poder se libertar da dor crônica. A dor crônica, ela pode ser desaprendida no seu corpo, no seu cérebro, no seu ser. Não é uma sentença e você não nasceu com essa dor. E aí, Ronaldo, se a gente tiver um tempinho de coração para coração, você pode falar bem honestamente por causa do tempo, eu daria de presente uma práticazinha pequena para fazer e experimentar mais ainda esse alívio agora, se for possível. Vamos lá? E aí eu vou pedir para quem está acompanhando fazer uma simples avaliaçãozinha de 0 a 10 do seu estado geral. Eu falo, se você está com dor agora, percebe um pouquinho o seu corpo e dá uma nota para você, de 0 a 10. 0 é sem dor, 1 é um pouquinho de dor e 10 é o máximo de dor. Só para ter isso guardadinho com vocês, e isso é para despertar, Ronaldo, a percepção do como o corpo pode aliviar a dor, tá? De uma forma até rápida, tá? Para a gente deixar bem isso firme aqui para as pessoas que estão acompanhando, tá? Então, eu vou pedir para quem está em casa sentir os pés apoiados e a gente vai fazer um movimento de subir um ombro e descer o outro, mas bem pequenininho. Imagina que você está dentro d'água e eu queria que você levasse atenção para suas costelas. A costela que abre de um lado e fecha do outro é uma região que a gente move tão pouco, a gente tem pouca mobilidade nas costelas pelo não uso desse recurso. Então, inclina um ombro para baixo e o outro para cima, deixando seu maxilar solto, a respiração livre. E sentindo como seu corpo recebe esse movimento, como é se dar de presente, um movimento suave, sentindo o corpo com respeito.
Isso. E aí vou pedir a você que está acompanhando para fazer uma pausa, para um pouquinho, observa como o seu corpo fica quando você faz esse movimento, como ficam os seus apoios e a sua respiração. Vê se você pode perceber o movimento da respiração. E aí a gente vai complementar com mais uma sequência pequenininha de agora um ombro vai para frente, outro vai para trás, mas também bem pequenininho, os braços ficam apoiados e você só leva um ombro para frente, o outro para trás, com gentileza, com suavidade, deixando o seu corpo ver como o seu corpo te conta, né? Quando você faz uma coisa suave assim, quando você tem esse convite. E aí vai um para frente, o outro para trás. E aí você pode parar, faz mais uma pausa. E eu te convido agora a levar sua atenção para o seu corpo, para a sensação depois desses movimentos. E mesmo sendo rapidinho, eu te peço para avaliar. De 0 a 10, aquele local que estava te incomodando, como que está agora? E veja, né, a sua resposta, e se eu digo, se você despertou em poucos movimentos uma calma, uma redução de uma ansiedade interna, um pouquinho de alívio de dor, isso só quer provar que está aí disponível para você. Basta você dar os estímulos corretos. Muito obrigado. Estou dizendo por todas as pessoas que estão dizendo lá na sua casa assistindo esse vídeo. Obrigada, Ana. Meus queridos e minhas queridas participantes, uma super saúde para vocês, um grande abraço para todos. E para você, Kelly, um abraço muito especial de agradecimento pela tua gentileza de compartilhar conosco tão importantes informações. Tchau, tchau. Obrigada, Ronaldo. Obrigada.